Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, no canal universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje nós vamos tratar de um problema que é delicado. Um uso generalizado do plástico em nossa sociedade está causando que problemas ambientais? Para tratar dessa questão, que é uma questão importante, que mexe com o cotidiano da nossa vida, mas que tem implicações gravíssimas em relação a outras espécies vivas, ao meio ambiente, nós convidamos aqui dois especialistas. Eu quero apresentar para vocês a Lara Ivanic. Ela é engenheira ambiental, ela é formada pela Unesp em engenharia ambiental, possui um mestrado em gestão ambiental pela Universidade de Yale, nos Estados Unidos, trabalhou com várias organizações internacionais em projetos relacionados à conservação marinha e gestão pesqueira, e atualmente na Oceana, a maior organização não governamental sem fins lucrativos voltada para a conservação dos oceanos, a Lara é gerente da campanha de redução da poluição marinha por plásticos, autora dos estudos Um Oceano Livre de Plásticos e auditoria da Pesca Brasil 2020. Muito obrigado, então, Lara, por estar com a gente aqui. Eu vou apresentar para vocês também o Vitor Leal Pinheiro. Ele é um gestor ambiental e um cientista político. Ele tem graduação em comunicação social, com habilitação em publicidade e propaganda pela Universidade de São Paulo, master em gestão de sustentabilidade pela Fundação Getúlio Vargas, pós-graduação em ciência política pela Fundação de Escolas de Sociologia e Política, trabalhou na Oxfam, é analista de campanhas no Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA, e está no programa, na campanha de combater a poluição do plástico e o lixo marinho. Muito obrigado também, Vitor, por estar com a gente. Bom, vamos dar início a essa conversa com uma pergunta genérica, né? O que o plástico está produzindo de ruim? Qual é o problema com o plástico? Talvez a gente possa começar com a Lara, né, Lara? Você quer dar um pontapé inicial na nossa conversa? Com certeza, Silvio. Olá a todos os espectadores também, é um prazer estar aqui com vocês. Silvio, o plástico tem causado uma poluição e como consequência dessa poluição, um impacto para a vida marinha e também para quem vive do mar, né, os pescadores, e está trazendo também alguns riscos para a saúde que trazem um alerta para a gente. Então, o plástico ele começou a ser produzido em maior quantidade há uns 70 anos atrás, né, e de uns 15 anos para trás, a gente teve uma curva de crescimento muito acentuada por conta de uma mudança de padrão de consumo. A gente passou a consumir muito mais descartáveis. Então, o que era antes consumido em vidro ou em alumínio, passou a ser consumido em plástico, que é um material muito barato, muito versátil, né. Então, hoje a gente encontra desde da embalagem do shampoo até o cafezinho que você toma, está no copinho descartável de plástico. Isso aumentou muito a produção do que a gente chama de plástico de uso único, né, que a gente consome ele uma vez e já descarta logo em seguida. E isso gera uma quantidade imensa de lixo que não é reciclada. Não é um caso particular só do Brasil, mas em outros países do mundo as taxas de reciclagem são muito baixas para o plástico, né? O plástico ele também tem uma limitação aí da quantidade de vezes que ele pode ser reciclado sem que ele perca valor. Então, a consequência disso é que se gera uma quantidade muito grande de lixo e acaba chegando no mar, acaba chegando nos rios, acaba impactando a vida marinha como um todo. Então, eu acabei lendo um pouco sobre os dados das pesquisas que vocês estão envolvidos, e eu li um número assustador: 325 mil toneladas de plástico por ano. O Brasil produz tudo isso? Vitor, é isso mesmo? Aí não é a produção, né? Esse número é em relação ao vazamento, né,
do plástico que vai para os oceanos, 325 mil toneladas, 890 toneladas, inclusive esse é um dos números que trouxe o relatório da Oceana sobre o oceano de plástico, né? E quando a gente vai olhar a questão do consumo desses diferentes tipos de plástico, o relatório é muito interessante porque ele traz itemizado, né? Então você sabe, tem uma ideia do que isso representa em termos de quantidade de cada tipo de plástico. Então a gente fez algumas contas per capita aqui, que dá, por exemplo, 1.280 embalagens flexíveis por habitante no Brasil. São 325 copos plásticos por ano e 338 sacolas plásticas. Então, é muita coisa para cada pessoa que está no Brasil. Eu acho que uma das questões do plástico, da poluição plástica, né, é porque a gente faz essa produção de forma aberta, ou seja, você produz o plástico, pega materiais virgens que estão na natureza, que geralmente vai ser fóssil, geralmente o plástico vai vir dessa fonte fóssil, né, e produz e depois descarta. Só que é um material extremamente durável. Então, para a gente ter uma ideia do que isso se representa em termos de tempo, a gente tem muitos plásticos que duram 400 anos ou mais. Então, você imagina que Cabral chegando no Brasil, com as caravelas, tivesse plástico, a gente encontraria esse plástico, possivelmente, na costa brasileira, desde esse descobrimento, né, desde dessa chegada dos portugueses ao Brasil. Então, essa é uma questão importante. O plástico dura muito, e aí o que a gente aconteceu, como a Lara colocou, de 2005 para cá, dobrou a quantidade em relação ao que tinha sido produzido antes. Metade desse plástico foi produzido de 2005 para cá. Significa que a gente está acumulando e tratando algo que é extremamente durável como algo que é descartável. Então, como é que a gente pode... Para onde vai isso? O planeta é finito, esses recursos são finitos, e isso está se acumulando em muitos lugares, né? Um deles é o fundo do oceano. Então, então esse número é muito importante, 325 mil toneladas que chega ao oceano todos os anos, né? Da costa brasileira, unicamente da costa brasileira, sem falar em outros lugares do mundo, né? No mundo inteiro é algo como 8 milhões de toneladas. Claro, o que acontece se o plástico chega no oceano? Que mal que ele faz? Bom, uma vez que o plástico chega no oceano, ele começa, como o Vitor falou, né? Ele tem a maior parte dele acaba chegando no fundo do mar. Então, os estudos científicos estão mostrando que aquilo que a gente vê boiando, aquilo que a gente vê que chega nas praias, é 1% do plástico que chega no mar. Então, a maior parte afunda. O que a gente está vendo é a pontinha do iceberg. E o que já é bastante preocupante, né? Agora, uma vez que ele chega no mar, o plástico ele vai ser confundido por alimento pelos animais marinhos. Então, os animais eles não têm um discernimento, né? Eles não conseguem olhar para aquilo e saber se aquilo é um plástico ou se aquilo é um pedaço de alimento interessante porque é colorido, porque se mexe, né? Então, eles acabam confundindo e ingerindo o plástico, e aí de todos os tamanhos. Quanto maior o animal, maior é a chance dele ingerir pedaços maiores de plástico. Esse é o caso, por exemplo, das baleias, que tem com muita frequência, a gente tem visto notícias mostrando as baleias que estão encalhando e os estômagos estão cheios de sacolas plásticas, ou tartarugas marinhas, ou aves marinhas. Então, essa interação do plástico com a fauna, ela tem sido evidenciada no mundo inteiro. No Brasil, o relatório do Oceano também mostrou essa interação entre a quantidade de animais da nossa fauna endêmica, inclusive, né, que é exclusiva do Brasil, que está ingerindo plástico e que está morrendo por conta disso. Porque o plástico, uma vez que ele é ingerido, ele não foi feito para ser digerido, ele acumula no estômago do animal. E isso dá uma falsa sensação de saciedade para o animal, que deixa, então, de buscar alimento. E aí ele acaba morrendo por inanição. Então, isso tem acontecido com os animais em todos os níveis da cadeia alimentar. Então, desde os animais menores, né, o zooplâncton, que é a base da cadeia alimentar, que está ingerindo os pedaços que se quebram do plástico, que é o que a gente chama de microplástico. Então, a ação da água do mar, a ação do sol, vai quebrando, né, o pedaço de plástico em pedaços menores. Então, esses pedaços menores ficam acessíveis a animais menores, que também passam a ingerir. E aí, um animal maior que se alimenta de um animal menor vai acabar ingerindo, né, por tabela, por consequência, também o plástico. Então, a gente tem visto, né, na literatura científica,
um fenômeno aí de todas as espécies, praticamente, espécies ameaçadas de extinção, espécies de aves, baleias, golfinhos, tartarugas, peixes, tubarões, todo mundo ingerindo pedaços de plástico. Então, claro que isso gera um impacto para a vida marinha, um desequilíbrio no ecossistema, e isso com certeza vai trazer consequências para a vida humana. Esse momento que a gente está vivendo, Vitor, é o momento mais grave dessa crise da afluência do plástico, do impacto do plástico, ou já foi pior e nós já estamos conseguindo consertar alguma coisa? Você está sem som. Um clássico. Então, essa é uma pergunta até um pouco difícil de responder pelo seguinte: a gente não sabe, por exemplo, no Brasil, quanto que é reciclado, para onde vai exatamente. Então, a gente sabe que vem num crescente desse impacto. O plástico está sendo produzido cada vez mais. E sabendo que pouco é reciclado, a gente entende que esse número está piorando. A tendência é de piora cada vez mais, inclusive porque, dentro dessas discussões das mudanças climáticas, que vão impor algumas questões em termos de carbono para a indústria que produz o plástico, um dos caminhos para essa produção é transformar em plástico, né, em vez de queimar enquanto combustíveis fósseis. Então, a tendência é que exista um aumento constante desse plástico e uma intensificação. É o que a gente vem vindo nos últimos 15 anos, mas o que a gente vê nos últimos 50 anos também. Até porque, cada vez mais, a gente está vivendo essa intensificação da vida descartável. Então, por exemplo, quando a gente está em casa agora por conta do isolamento social, por conta da pandemia, as pessoas pedem mais comida, a gente pede compras, a gente pede produtos, e tudo isso vem muito embalado. Então, tudo isso é mais plástico sendo utilizado. A gente tem relatos de em alguns lugares que falta alguns tipos de plásticos, porque tanta embalagem foi usada que a produção nem deu conta. Então, a tendência é de aumento mesmo, e isso é preocupante. Não quer dizer que não esteja sendo feitas ações, já tem discussões importantes disso, e algumas ações que estão buscando, por exemplo, ter uma discussão dentro da Assembleia da ONU para o Meio Ambiente, de se buscar um acordo que trate da poluição plástica global. Mas essa é uma questão que hoje está muito mais crescente em termos de visibilidade e de resultados nesse momento. A gente precisa intensificar essa mudança, essa transição para evitar que a gente só piore. Bem, vamos aproveitar a pesquisa que vocês apresentaram, Lara. Eu estou entendendo que existe também uma diferença, vamos dizer assim, no próprio comportamento do consumidor, não é? Tem aí um dado que de 72% não querem o plástico, né? Isso é o quê? É uma consciência que vai amadurecendo, ela é mais dos jovens do que de meia idade. Como é que essa pesquisa apresenta esses dados? Excelente pergunta, Silvio. O que a gente tem visto apesar de a gente saber que o problema da poluição por plástico já é conhecido desde lá da década de 70, quando começaram as primeiras evidências já de plástico no mar. Nos últimos, talvez, 5 anos, talvez entre 5 e 10 anos, que esse assunto tomou conta mesmo da mídia, começou a ser mais pesquisado, começou a ser mais evidenciado, porque o acúmulo de plástico no ambiente, ele é tão óbvio, ele está tão presente, está tão evidente, né? Você vai para uma praia, você encontra um monte de plástico, os impactos já são vistos, já são sentidos. Então, isso tem trazido mais à tona, né, essa consciência das pessoas de que isso é um problema. O plástico está no dia a dia das pessoas, a gente consome praticamente tudo embalado em plástico. Então, as pessoas estão começando a despertar realmente para esse problema e perceber que realmente tem uma consequência bastante negativa com esse consumo exacerbado. E o plástico ele é um símbolo, né, da nossa sociedade de consumo. Então, 72% dos consumidores, aí, né, trazendo aí para o caso do delivery, que já estão querendo um delivery sem plástico, é um reflexo de uma tomada de consciência. Sim, tem uma parcela bastante importante do público jovem, e tem, inclusive, né, outras pesquisas que mostram que a geração mais jovem, né, a geração Z, os millennials, estão muito preocupados com a questão ambiental, estão, assim, inclusive, querendo pagar mais no seu produto, sendo ele um produto sustentável. Então, as novas gerações já estão vindo com uma outra consciência que as gerações mais antigas talvez ainda demorem um pouquinho mais, né, para perceber.
Mas o resultado da pesquisa é, de fato, um reflexo dessa consciência que a gente tem na população, que vem aumentando cada vez mais. E esse ganho de consciência, eu acho interessante até comentar que esse ganho de consciência, eu acho que também tem, esses últimos 5 anos são muito importantes, porque um marco importante da questão de poluição plástica é quando a China deixa de aceitar receber, importar o plástico que vinha de todo mundo. Então, o que acontecia muito antes, principalmente de alguns países como os Estados Unidos, é que você dizia que estava reciclando plástico, mas você botava no container e mandava para a China, e a China ia lá separando o que conseguia, reaproveitando o que conseguia, mas começou a criar um problema na China também. Então, em 2018, eles baixaram uma legislação que proibia a importação de maior parte dos plásticos. E a partir daí, começou a se sentir, os países que estavam produzindo muito plástico começaram a sentir o que estava acontecendo, né? Porque aí deixou de ser algo que você mandou para o outro lado do mundo, começou a se acumular no seu próprio quintal, enfim, e isso também tem um aspecto importante nessa ganho de consciência, por isso começam a surgir algumas discussões, também a questão daquelas imagens da tartaruga com canudos, esse tipo de coisa, são muito emblemáticas para a gente perceber, imagina, os animais estão nadando cada vez mais numa sopa de plástico, então como é que você não vai ingerir? A gente também, de alguma forma, acaba, porque já tem microplástico, já tem estudos aparecendo de microplástico no ar, na neve, dentro de pote de mel, na cerveja, na água engarrafada. Na água engarrafada tem uma chance maior de ter pedaços de plástico do que na água que vem encanada na torneira, por exemplo. Então, a gente começa a perceber essas coisas, não se sabe ainda, tem uma incerteza em termos dos impactos para a saúde humana desse plástico, mas já se encontra em muitos lugares, e nos nossos organismos também. É interessante, Victor, só, se você me permite, Silvio, essa questão da importação, ela é realmente emblemática, porque isso estava causando uma questão de saúde pública, inclusive nos países do Sudeste Asiático. China era um grande importador, Malásia é um grande importador, Indonésia, são países que se posicionaram para mandar de volta para os países ricos, né, o lixo. O que acontece quando chega lá, né? Não é uma realidade no Brasil, mas é interessante olhar para lá como é que eles faziam. Não tem uma infraestrutura de gestão de resíduos. Então, imagina você receber a quantidade de lixo plástico, para além do lixo plástico que já é gerado no país, os de outros países que têm que são nível de consumo mais alto desenvolvidos, até, né? E que têm um nível de consumo altíssimo. Então, a parcela mais pobre, assim, desses países, que acabava tendo que lidar com essa gestão de resíduos. E o plástico, ele é um material que ele tem diferentes composições, né, que a gente chama, é um polímero, né, então são diferentes composições. Então, tem diferentes tipos de plástico. Para identificar qual era o tipo do plástico, para poder separar e classificar, essas pessoas, às vezes famílias, né, com uma criança no colo atrás, elas queimavam o plástico. Então, elas queimam, sente o cheiro, e de acordo com o cheiro, eles conseguem identificar qual que é o tipo do plástico e aí separar. Então, imagina. A partir das toxinas, inalar, né, do plástico. Essas toxinas, porque o plástico ele vem com uma quantidade muito grande de carcinogênicos, enfim, endócrinos, disruptores endócrinos, né, são substâncias que mudam o nosso organismo, e, enfim, inalando aquilo. Então, começou a gerar também uma questão bastante séria de saúde pública. Porque também e outra coisa, né, a reciclagem, ela está assentada muito em cima da desigualdade dos países. Então, quem é que faz a reciclagem no Brasil? Por que o Brasil tem um índice tão alto de reciclagem de lata de alumínio? Tem algumas razões. Uma delas, sem dúvida, é que a lata de alumínio foi pensada desde a sua criação para ser extremamente reciclável. Então, tudo que diminua a reciclabilidade não entra no produto final. O plástico tem uma miríade de plásticos diferentes, tem um monte de tipo de plástico e muitas vezes conjugados, né? Tem plásticos camadas diferentes, por exemplo. Mas quem é que separa isso? São catadores e catadoras que estão na rua, numa posição de vulnerabilidade e, portanto, pegam esse material para vender. O alumínio tem um preço bom dentro do mercado de recicláveis, portanto, ele consegue gerar uma renda razoável, mas o plástico tem muito menos, e cada tipo de plástico tem um valor diferente. Então, tem plástico que não tem... Tem muito plástico que chega na central de reciclagem, na cooperativa, e ele vai para o aterro, porque não tem como ser reciclado, não tem valor de compra. Então, é uma questão de reforço na cadeia. Se a gente não garante a compra do material para ser reutilizado depois, a gente não garante reciclagem, né? Eu tenho duas questões ouvindo vocês. Uma,
por que é tão usado o plástico? Ele é mais barato para fazer? E que itens são os principais itens que acabam sendo produzidos com plástico? É para o setor de alimentação? É para quem? Não sei quem quer Legal, responder né? isso. Eu posso responder essa pergunta, de repente o Vitor me complementa, mas foi justamente um dado que a gente explorou no relatório do Oceana, que foi olhar para a produção de plásticos no Brasil. O Brasil ele é o maior produtor de plásticos da América Latina, com uma produção aí que gira em torno de 7 milhões de toneladas por ano, e 44% dessa produção de plástico é para esse grupo que a gente chama de plástico de uso único, plástico que é feito para consumo imediato e descarte logo em seguida. Então, o que entra nesses 44%, né, praticamente metade da produção? Entram as embalagens, e aí todos os tipos de embalagem. Hoje a gente encontra tudo, salgadinho, cosméticos, produto de limpeza, alimentos, né, embalados em plástico filme. Chegou num absurdo da gente ter, assim, uma banana, uma mexerica embalada num plástico filme com isopor embaixo. Enfim, embalagens no geral, embalagens de bebida, material de escritório vem todo embalado em plástico. Então, essa fatia muito importante do mercado de plásticos corresponde às embalagens. E o que a gente também coloca como produtos descartáveis, talheres, copos, pratos, sacolinhas de supermercado, containers de isopor, bandejas de isopor também para frios, para alimentos, entram nesse outro grupo também importante, que são os produtos descartáveis. Então, isso corresponde a praticamente metade, né, aí da produção. Mantendo aquela ideia de que tem 72% que não querem o plástico, né? Quer dizer, o uso do plástico para poder atender esses consumidores não afasta esses consumidores? Porque eles não querem o plástico, né? Hein, Vitor? Olha, essa pergunta é super importante porque a gente realmente foi atrás de ter uma resposta para isso. Não é uma resposta final, mas a gente descobriu que 15% dos consumidores, dos usuários de aplicativo, já deixou de pedir por conta do plástico. Então, o incômodo... É claro que se a gente pensar que isso não é algo... a pessoa nunca mais vai pedir. Não é necessariamente isso. A gente tem situações que a pessoa precisa pedir e acaba pedindo, mas qualquer momento em que ela para um instante para pensar, eventualmente ela não vai pedir. Então, agora, tem uma narrativa do plástico enquanto a percepção de limpeza, a percepção de higienização. Então, é por isso que você encontra alimentos embalados, alimento reciclado, orgânico, por exemplo, tem que vir embalado de alguma maneira, tem regras sobre isso também, para poder separar o que é orgânico do que não é. Então, tem uma política também, uma ideia de quando você embala algo em plástico, está limpo. Então, dentro do contexto da pandemia, que as pessoas estão muito preocupadas com o vírus que pode estar nas superfícies, né, isso se tornou até mais exacerbado, só que tem uma questão. Por exemplo, o plástico dura mais, o coronavírus dura mais tempo no plástico, em superfícies lisas, como plástico e metal. Então, na prática, não adianta você embalar algo em plástico se você não garantiu que foi bem higienizado internamente e externamente depois. Então, é mais um ponto de contato, né? Você vai num hotel ou num cabeleireiro, você tem a roupa de cama embalada no plástico, a toalha embalada no plástico, porque as pessoas têm a percepção de que isso significa que está limpo. Então, também tem uma coisa. Agora, quando você recebe em casa um monte de plástico, quando você pede uma refeição, acho que isso começa a mexer, porque uma coisa é um plástico específico, de repente você vem... É muito comum você ter um pedido que vem numa embalagem de papel, mas aí tem uma latinha de refrigerante que vem embalada num sacola plástica, sem necessidade, inclusive. Então, também estamos falando de plástico que nem precisaria existir. A pessoa não quer um talher, mas vem na casa dela automaticamente, porque, imagina, você está num restaurante fazendo um monte de pedidos, se você não tiver uma preparação para isso, como é que você sai do automático numa linha de produção para não colocar? Então, essa discussão também é mostrar o quanto as pessoas não querem esses materiais para que isso possa ser evitado, né? Tem outro ponto importante também, Silvio, que é o seguinte, tem que lembrar que o plástico, ele é feito de petróleo. Então, a partir do petróleo, né, tem lá no processo químico, né, a gente vai produzir o diesel, a gasolina, enfim, os químicos, e tem uma parcela que produz o plástico.
Essa é uma cadeia de produção que tem bastante subsídio e torna o plástico um material extremamente barato. E ele é um material que ele é maleável, tem diferentes composições, então ele atende diferentes setores da economia. Por isso que ele também é muito utilizado, né, e por isso que, por conta justamente dessa versatilidade e do preço baixo. E as embalagens de plástico, principalmente, elas não internalizam o custo, né? As empresas que embalam seus produtos não internalizam o custo ambiental, né, da gestão do resíduo no seu produto, que é uma coisa que, por exemplo, os países da Europa fazem, uma coisa que a gente chama de responsabilidade estendida do produtor. Então, é difícil você ter um material biodegradável, compostável, sustentável, que vai competir com plástico nessas mesmas condições. A gente não está comparando, né, maçãs com maçãs, tem coisas diferentes aí. Então, por conta, né, de ser tão barato e de a gente, da nossa legislação, ter essa lacuna, né, de não responsabilizar, de não internalizar o custo ambiental, principalmente nas embalagens, é que isso se torna muito barato e o consumidor fica condicionado a comprar em plástico. O consumidor não tem opção. O consumidor que hoje é um consumidor consciente, acordou e falou, não vou comprar nada de plástico, ele vai chegar no supermercado, ele vai estar inundado com plástico, ele não tem opção, a não ser que ele vá no mercado a granel, que é privilégio de algumas poucas cidades e algumas poucas pessoas, inclusive, porque é um mercado mais caro, o consumidor está condicionado. Da mesma forma, no delivery, o consumidor está condicionado a receber a sua refeição na embalagem que o restaurante escolheu, que muitas vezes é o isopor, que é um tipo de plástico e que é muito barato e altamente poluente e não reciclável. Então, o consumidor ele não tem a escolha. Uma das grandes narrativas que a gente está promovendo é justamente isso. O consumidor ele precisa, no mínimo, ter uma opção de escolha. Precisa dizer, quero consumir em papel, quero consumir em plástico. Mas hoje não tem essa escolha, não tem essa opção. E uma coisa, acho que como isso se constrói também, a gente em casa acha que as coisas vão ser recicladas. Você separa com a percepção de que vai ser reciclado, você acha que vai ser reciclado, você não consegue reconhecer muitas vezes o plástico, mas você imagina que lá as pessoas vão reconhecer em algum lugar. Na prática, isso não é quase nunca é verdade. Quer dizer, uma parcela importante não vai ser verdade. Tem plásticos que eles poderiam ser reciclados, mas não são porque não tem interesse em comprar esse material e usar de outra forma. Como a Lara colocou no começo, tem plástico que ele é reciclado, mas ele é como chama o downcycling, que é um reciclado para uma versão piorada, e isso significa que ele vai reciclado uma vez e depois ele não vai ter uso. Então ele vai virar o banco de uma praça, e depois esse banco, quando acabar a vida útil, não vai ter o que fazer com ele. É poluição também. Então, enfim, então a gente tem essa situação é muito complexa por conta disso tudo, né? Então, eu acho que é essencial tentar desenvolver essa consciência, vamos dizer assim, a partir da informação, a partir da análise, por exemplo, que vocês estão fazendo, né, do cidadão comum, do homem, da mulher brasileiro, para que eles possam ter a possibilidade de se posicionar, né? Mas isso não muda o cenário geral. Quer dizer, a gente precisa sempre de ter uma política pública para definir como é que você deve tratar os problemas que são da nossa sociedade, né? Tem política pública para isso? Não foi proibido o canudinho de plástico recentemente? Como é que é essa história? A gente não tem uma legislação nacional ainda que proíbe, né, que bane plásticos descartáveis que são problemáticos, como tem, por exemplo, em outros países, como tem na Europa, como tem em Gana, como tem no Quênia, como tem na Jamaica, como está sendo avançado no Chile, como está sendo discutido nos Estados Unidos, como já tem no Peru. Então, tem vários países que já estão super avançados, né, nesse sentido. No Brasil, a gente tem alguns municípios que já têm uma lei mais restritiva, algumas banem canudinho, algumas cobram pela sacolinha, mas a gente tem que entender que o problema do plástico ele não é o canudinho, ele é muito além do canudinho. Então, a gente tem que ter uma política pública que abarque, de fato, os produtos descartáveis que são desnecessários. Então, sacolinha plástica é uma coisa que é muito substituível, vários outros países já fizeram isso, é possível, né, demanda um
no começo, um esforço do consumidor de lembrar, trazer sua sacola retornável, ou receber uma opção do próprio supermercado, uma mudança também, né, do consumidor, mas é absolutamente possível, absolutamente possível. Então, a gente precisa, no Brasil, ter uma política pública, uma lei nacional que enderece, né, esses produtos descartáveis que não estão no nosso marco legal, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Hoje, essa política, ela atribui, né, a responsabilidade compartilhada para todo mundo, então, o consumidor, o fabricante, o importador, o comerciante, o distribuidor, todo mundo tem responsabilidade na gestão dos resíduos, e acaba que, né, praticamente 10 anos depois, a gente vê que não deu muito certo essa responsabilidade compartilhada. A nossa Política Nacional de Resíduos Sólidos também tem um instrumento que se chama Acordo Setorial, né, e Logística Reversa, que obriga os fabricantes, os distribuidores, especificamente aí das embalagens, incluídas as embalagens de plástico, a fazerem a logística reversa, que é basicamente recolher de volta as embalagens que eles colocaram no mercado e dar um destino para isso. Então, esse é um acordo que teve uma primeira fase em 2018, né, com uma série de empresas. Ele teve pouquíssimo resultado, inclusive ele foi contestado pelo Ministério Público em diferentes estados do Brasil, e uma segunda fase que estava prevista para iniciar em 2018, e até agora a gente não tem notícia disso, ou seja, sequer o mecanismo legal de recolhimento, de logística reversa das embalagens está sendo cumprido no Brasil. Então, a gente precisa, além da política pública, fazer cumprir a política pública. Vamos recorrer ao PNUMA. Eu fiquei curioso, eu acho que o telespectador também, né, de acompanhar o que é que está sendo feito no Peru, no Chile, em Gana. O que eles fizeram que a gente não fez ainda? Bom, primeiro que tem nesses países está tendo, assim, não é que não exista a discussão no Brasil, mas a discussão está num nível muito mais avançado nesses países. Então, o Quênia foi um dos países que teve uma legislação bem restritiva e conseguiu mudar rapidamente. O Quênia tem feito muita coisa nesse sentido em termos de uma gestão mais sustentável do país como um todo, né? Então, tem um avanço. Esse avanço passa pela discussão de uma economia circular, que é uma economia que vai quebrar essa lógica que a gente falou no começo, de uma lógica linear de produção, que é eu extraio um recurso do planeta, eu produzo algo e eu descarto em seguida. Então, a economia circular, ela mexe com essa lógica, porque não existe esse sistema aberto na natureza. Uma coisa vira outra coisa sempre. Então, a ideia passa por garantir que tudo que seja produzido continue fazendo parte. A gente precisa usar cada vez menos recursos, porque a gente sabe também que cada vez a gente está intensificando o uso de recursos naturais de forma que ele simplesmente não é sustentável. A gente está esgotando esses recursos de maneiras diversas. Então, essa reflexão em torno de como produzir isso, então, não é que todo o plástico tem a sua relevância para muitas aplicações, mas a questão é como isso é feito e garantindo que tudo permaneça sendo utilizado pelo máximo de tempo possível. E não uma coisa ser produzida para ser jogada fora imediatamente, porque é barato e é fácil de produzir, então a gente produz em quantidade, a gente lucra um pouquinho em cada um, e aí a sociedade, no fundo, está pagando isso de uma forma geral, seja pelo recolhimento desse material no meio ambiente, seja na saúde, de diversas maneiras aí que a gente vê. Muito bem. Olha, eu tenho informações, por exemplo, de que hoje já existe desenvolvido uma tecnologia que permite, por exemplo, que os carros, os veículos, por exemplo, sejam movidos a água, a hidrogênio, né? Quer dizer, a separação da água, que não custa nada, não polui nada, né? Quer dizer, e isso não acontece por conta do peso dos atores políticos que continuam a explorar o petróleo como uma fonte de riqueza, né? E, no limite, quer dizer, quando vocês estão falando da saturação do plástico, a gente poderia também falar da saturação, vamos dizer assim, do uso do petróleo, né? Seja para que fim for. Talvez ele devesse ficar no solo mesmo e a gente procurar alternativas mais sustentáveis, né? Eu queria entender um pouco, Lara, da Oceana, que campanha que vocês estão fazendo, hein? Como é que é essa campanha?
Bom, a Oceana trabalha com campanhas voltadas tanto para pesca quanto para poluição. E a Oceana nasceu, né, nos Estados Unidos e veio em 2001, então temos aí 20 anos de história, e veio para o Brasil em 2014. Cada país adapta, né, cria as campanhas de acordo com a realidade local. Então, por exemplo, para endereçar essa questão da produção do petróleo, a Oceana nos Estados Unidos tem campanhas voltadas para congelar a pegada, vamos dizer assim, né, da indústria de petróleo, que é impedir o avanço de novas plataformas, principalmente em áreas sensíveis. Então, uma das vitórias que a gente teve nos Estados Unidos foi frear novas plataformas que iam ser construídas na região do Alasca, que é uma região extremamente sensível, tem muita biodiversidade, é uma região preservada, né, pristina. Então, conseguimos, né, através da atuação da Oceana com outras organizações também, frear o avanço da indústria de petróleo. No Brasil, a gente ainda não tem uma campanha voltada para isso, mas a gente começou no ano passado a campanha pela redução da poluição por plástico. E o Oceana entende que, para reduzir a poluição por plástico, a gente tem que olhar lá no cerne do problema, que é a produção do plástico. E a produção do plástico descartável, né, que é justamente esse que aparece nas praias, que aparece boiando no mar, que está no fundo do mar, que é a maior parte, né, da parcela da produção. Então, a gente entende que isso tem que ser feito através de política pública para ter um resultado efetivo, assim como a gente tem visto em outros países. Queria complementar uma coisa também, a questão da tecnologia enquanto solução. Eu acho que para a questão do plástico, por exemplo, eu acho que mesmo para o que você colocou do movido a hidrogênio, eu acho que tem uma questão de que a tecnologia não é necessariamente a solução para as coisas. A gente encontra soluções tecnológicas, mas a gente está vivendo uma questão que não é um problema tecnológico, mas uma escolha de modelo de produção e consumo. Então, não adianta a gente criar e transitar para um outro tipo de material que continue usando a lógica de descartabilidade. Então, a gente está falando também de uma transição que não se trata apenas do plástico, embora o plástico seja um dos principais. 70% do lixo encontrado nas praias é plástico, no mínimo, 70% a 90%. A maior parte do lixo marinho é plástico, então, sem dúvida, ele é um dos problemas principais, mas é uma questão também da gente mudar a lógica que está regendo esse sistema. Quer dizer, eu estou produzindo para descartar rapidamente, então não tem jeito. Se não garantir que as coisas voltem para a cadeia, você não resolve nenhum desses problemas, né? Então, sim, deixar o petróleo debaixo da terra também significa a gente usar tudo que está para fora, tudo que a gente já extraiu precisa ser usado ao máximo. A gente não usa essa lógica suficientemente, né? E a coisa do granel, por exemplo. Tem um outro ponto aí também, né, que acho que é interessante lembrar, que é o seguinte, está vindo um movimento já de alguns anos bastante forte com relação às mudanças climáticas. Um alerta, né, os países se comprometendo a reduzir suas emissões, isso passa inevitavelmente por você deixar de depender só da sua matriz de petróleo, né, de combustível fóssil, e fazer uma transição para uma matriz energética mais limpa, que envolve aí energia solar, energia eólica. Isso tem vindo com cada vez mais força. Um outro ponto que também tem vindo com bastante força é a questão dos ESGs, né, que os investidores estão prestando bastante atenção, que é um critério... ESG é um critério, na sigla em inglês, é Environment, meio ambiente, social e governança. Então, 3 critérios que as empresas que têm ações no mercado de ações precisam atender para atrair os investidores. Então, os investidores estão cobrando que as empresas sejam mais sustentáveis, se preocupem, né, com a questão social dentro das suas empresas e melhorem sua governança, sua transparência das suas atividades. Então, os investidores estão prestando atenção e a questão climática está entrando também como critério aí. Então, existe um movimento internacional, e a pandemia também trouxe um pouco essa reflexão de um alerta mesmo para mudanças climáticas, que a gente precisa sair dessa matriz que depende só do petróleo. Agora, a indústria de petróleo sabe que isso está acontecendo, e uma das apostas é, então, aumentar, né, em vez de produzir mais combustível fóssil, a gente direciona
a produção para produzir plástico, que é derivado do petróleo também. Então, é uma coisa que a gente tem que ficar bastante alerta, né, para que a gente não saia de um problema e vá para outro que está sendo tão problemático quanto. E isso demonstra também o que são as 3 crises. Hoje o PNUD fala em torno das 3 crises que a gente está vivendo ambientais no mundo, que é a crise de perda de biodiversidade, que a gente vê um crescimento enorme na perda de biodiversidade, uma crise climática, que é justamente essa que a Lara acaba de colocar, e a crise de poluição, que é a crise que, no fundo, elas 3 crises estão conectadas, e a gente está começando a sentir uma pandemia tem a ver com essas crises, com perda de biodiversidade, por exemplo, e a gente tá vendo a conexão entre elas. Então, quando a crise climática começa a se resolver, por exemplo, a partir que a gente muda a matriz energética para tirar o carbono, mas esse carbono, esse petróleo continua sendo extraído e vai para a produção de plástico. A gente está mudando a crise de lugar, mas a crise continua, ela se torna uma crise de poluição. Então, a gente precisa, no fundo, tem uma mudança de como a gente constrói essa realidade, como a gente produz e como a gente consome de maneira... O granel não era mais caro, granel não era para ser mais caro. Ele foi, até porque é menos produto, menos embalagem, significaria teoricamente menos manuseio, menos material, só que ele sai mais caro, muitas vezes, porque algumas lojas vão apostar nisso, sabendo que talvez tenham um público menor, porque a questão da facilidade, da percepção dessa facilidade, ela atrapalha também, mas essa é uma escolha. Vamos tornar isso extremamente fácil de fazer, fácil de consumir, e tornar o outro caminho muito mais difícil. Então, essa readequação é importante. Alinhar aí políticas públicas é importante, a participação das empresas e da sociedade civil. É fundamental a gente levantar esse debate cada vez mais, porque senão a gente está cada vez entrando num buraco que não vai sair na base da reciclagem. Não é pela reciclagem, como a Lara colocou, tem que mexer em como a gente produz. Então, mas eu tenho uma dúvida aí. Vocês identificaram, a Lara identificou, que o principal foco de atenção, vamos dizer assim, são os produtores do plástico, né? Mas a política pública não vai se direcionar a esses produtores, ela vai definir uma norma de consumo, né? A menos que ela proíba a produção do plástico, aí é outra coisa. E eu fico pensando se não existem competências que podem ser iniciativas tomadas desde o governo municipal, do governo estadual, até o governo federal. Vocês estão considerando essas questões na campanha? Absolutamente. É um movimento que a Oceana trabalha a nível federal, por isso a gente está em Brasília, e não está numa praia paradisíaca, por exemplo, mas porque a gente trabalha a nível federal. Agora, é super importante, existe muita oportunidade para os municípios e para os estados avançarem leis mais restritivas. Silvio, sim, isso precisa passar por redução de produção, não é só regular o consumo. A gente precisa diminuir a oferta. Isso tem sido eficaz em outros países, né? A diretiva europeia, que começou em 2019, ela proibiu mesmo o comércio, a distribuição, a fabricação de plástico de uso único. Então, o que entra aí? Entram canudos, talheres, sacolas, alguns tipos de embalagem, alguns tipos de container. Agora, isso foi feito dando um prazo para o próprio setor produtivo se adequar, da mesma forma como foi feito em outros países. Proibição de sacolinha plástica, tem um prazo de adequação. Não é do dia para a noite que, de repente, a gente para de fazer isso. Mas isso precisa ser considerado, sim, porque é uma forma extremamente eficaz, se não a mais eficaz, de reduzir poluição. A cidade de São Paulo, por exemplo, proibiu o envio desses itens descartáveis para as pessoas, para bares e restaurantes. A gente vê uma mudança um pouco, uma redução desse plástico, mas ele ainda continua indo, porque como não é uma situação simples de se resolver, porque tem plástico que vem de outros lugares, e para os municípios existe um interesse, uma coisa interessante que é, se você muda a lógica de como você embala as coisas na sua cidade, ou como você usa esses materiais para outras produções que podem ser locais, artesanais, você inclusive gera mais renda localmente, que essa é uma questão para todos os municípios brasileiros, como é que você gera renda e você gera capacidade de investimento no próprio município, que não dependa tanto de níveis federais, enquanto quando você produz plástico, e você usa o plástico, ele vai estar concentrado em uma fábrica, em um lugar, por exemplo, então essa também tem um impacto, né, para o município é interessante você direcionar a produção
para você inovar localmente também. Como você tem outras produções, você usa fibras naturais, você envolve artesanato, você envolve populações, às vezes, que estão em condição de vulnerabilidade, que podem agir e sair dessa situação de vulnerabilidade também dessa forma, né? Exatamente, sim. E pegando esse gancho, né, a cidade de São Paulo que aprovou uma lei que justamente restringe os descartáveis nos estabelecimentos comerciais, restaurantes, é o exemplo do Chile também. O Chile aprovou no Senado, depois na Câmara, agora voltou para o Senado de novo para alguns ajustes, uma lei que dá um prazo aí, né, de acordo com o tamanho do estabelecimento, um prazo que vai de 6 meses a 3 anos, mas que também proíbe, né, de forma gradativa, a distribuição desses itens descartáveis. A gente não está falando aqui que a gente vai deixar de produzir todos os plásticos. A gente está olhando para uma fatia desse problema, que são esses itens descartáveis, principalmente aqueles que vêm com delivery, né, que não são reciclados. Então, isso é extremamente problemático. Isso gera um custo, inclusive, para o município, que gera um volume de lixo que vai ter que ser enterrado. Então, isso gera um custo para o município. Então, a gente está falando especificamente desse grupo. Vamos lá, eu entendo que, por exemplo, num esforço de democratizar a informação, para que a consciência possa ser mais amplamente assumida, a gente precisa identificar os produtores. Nós estamos falando de quem? Nós estamos falando da Braskem? São muitos os produtores de plástico ou são poucos que precisam ser alertados ou negociar-se com eles? A gente tem algumas indústrias, assim, produtoras, né, que são responsáveis pela maior fatia aí da produção de plásticos no Brasil. Agora, não é só delas, né, a gente tem que falar também das empresas de bens de consumo que embalam seus produtos, porque elas também têm o poder de escolha, de investimento, de pesquisa e inovação para embalar o seu produto em uma outra embalagem, né, e isso por si só muda a demanda. Se uma empresa deixa de embalar o seu produto em uma embalagem que é um plástico com uma lâmina de alumínio que não é reciclada, e passa a embalar aquilo em qualquer outro material, num papel, numa embalagem de mandioca, de bambu, seja lá o que for, ela deixou de demandar a produção dessa embalagem não reciclada da empresa. Então, as empresas de bens de consumo também têm um papel, assim como também tem os restaurantes e os deliveries, de, nessa transição, deixar de demandar. Da mesma forma, o consumidor. A hora que ele opta por uma embalagem, um produto que é alternativo ao plástico, ele deixou de demandar. E isso também tem o poder de reduzir produção e oferta. Ao mesmo tempo em que está promovendo outros, né? Deixa eu aproveitar, Vitor, que aí você pega o pique. Ao mesmo tempo, quer dizer, no Brasil, a produção de derivados de petróleo, sim, é bem concentrada, né? Não é o caso da gente identificar quem são? Então, mais ou menos, porque quando a gente olha os números da indústria do plástico no Brasil, os dados da Abiplast, por exemplo, são milhares de produtores de plástico, depende do tamanho. Tem desde aquele produtor local que produz um tipo de embalagem num lugar pequeno até as grandes indústrias que investem em pesquisa e desenvolvimento e tudo mais, e essas indústrias acabam, enfim, dependendo do tamanho, tendo uma capacidade maior ou menor de adaptação. Mas a gente também pensa que é fundamental ter um direcionamento de, por exemplo, quando empresas de bens de consumo, como a Lara colocou, deliveries, restaurantes, começam a indicar que vão por um caminho, isso significa que as embalagens alternativas, né, que hoje muitas vezes não conseguem ganhar escala, têm a possibilidade de ganhar escala e vamos promovendo a partir disso, né, promovendo esse novo mercado com outras opções, com outras soluções. Então, se trata, sim, das grandes, tem muitas pequenas, e a gente precisa olhar para como promover, porque essa transição não acontece do dia para a noite. Então, não é que do dia para a noite a gente vai parar de usar, a gente tem que fazer essa mudança. E essa mudança tem passo a passo. E um deles importante é a promoção de novos modelos de negócio. Tá ótimo. Olha, gente, nós estamos chegando quase ao final do nosso programa, passa rápido, o papo vai indo, né? Quer dizer, está interessante. Nós temos, vamos dizer assim, 2 minutos para cada um de vocês, né? Eu queria abrir a oportunidade para vocês falarem o que a gente pode fazer para se engajar nessas campanhas que vocês estão promovendo. Lara, você quer começar?
Claro, Silvio. A primeira coisa, eu acho que vou convidar todo mundo que está assistindo a conhecer um pouquinho mais a Oceana. Então, acessa lá, brasil.oceana.org. Também estamos nas redes sociais, @OceanaBrasil. Essa é uma primeira forma de se engajar, que é conhecendo o assunto, conhecendo o problema. Então, a Oceana posta bastante informação, a gente trabalha muito com ciência, produz relatórios científicos. Tem 2 grandes relatórios que a gente publicou no ano passado, que dão um panorama excelente do que está acontecendo no Brasil, que é a Auditoria da Pesca, que fez uma avaliação com 23 indicadores da situação da pesca no Brasil, em vários sentidos, e um Oceano Livre de Plástico. Os 2 relatórios estão disponíveis no nosso site. O Oceano Livre de Plástico vai mostrar a realidade da poluição marinha especificamente no nosso país, com dados nacionais. Então, o primeiro passo, vou convidar todo mundo, então, a conhecer o trabalho um pouquinho e se informar. Acho que faz parte do que a gente conversou um pouco aqui, Silvio, de se sensibilizar, de se conscientizar a partir de dados que são científicos, né? Então, dados de qualidade que foram produzidos aqui pelo Oceano. E um segundo ponto, também vou convidar todo mundo a se engajar na campanha da Delivre de Plástico, a hashtag, né, Delivre de Plástico. É uma campanha que Oceana e Penuma estão tocando juntas, e é uma campanha que pede para que os aplicativos reduzam a quantidade de plástico descartável que estão colocando e ofereçam para o consumidor uma opção livre. Então, a gente tem uma petição que está rolando, ela está na Avaz, e o consumidor, ou a pessoa que está incomodada com plástico de maneira geral, pode ir lá e assinar e ajudar a gente nessa campanha. Muito bom, obrigado. Vitor. Obrigado. Bom, acho que uma das partes mais fundamentais realmente é a gente se informar de diversas maneiras, então também recomendo darem uma olhada, principalmente no Instagram do Penuma, que é @unep_pt, que é onde a gente consegue desenvolver um pouco do que a gente está falando em termos de trabalho. A gente está entrando agora em 2 décadas importantes para a ONU, que é a década de restauração de ecossistemas, em que nos próximos 10 anos a gente vai tentar puxar um esforço coordenado para que a gente comece a restaurar os ecossistemas, porque também a gente não alcança os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável até 2030 se a gente não começar a restaurar os ecossistemas no mundo inteiro. E, paralelo a isso, também tem a década de ciência oceânica, que é uma década que também vai trazer um olhar cada vez mais apurado para o oceano, porque é o ecossistema que a gente entende muito pouco do oceano, a gente conhece muito pouco o fundo dos mares e o que tem lá, né? Então, a década de ciência oceânica também é um olhar para isso, para a gente entender mais, porque sem a gente conhecer, a gente tem muita dificuldade em preservar, em conservar as coisas, né? Então, convido para isso e acompanhe. Se você tem um incômodo, se essa questão dos plásticos tem incomodado, é importante também mostrar sua voz, use as redes sociais, comente com os lugares que você costuma comprar, por exemplo, dizer, olha, não gosto, porque as pessoas precisam entender que se sente que é um problema. A pesquisa mostrou que a opinião das pessoas é essa, que 72% não quer plástico descartável nas entregas, mas essa é uma forma da gente trazer essa voz, mas as pessoas precisam também fazer diretamente e falar aquilo que sentem. Nosso papel aqui é amplificar essa voz e trazer o conhecimento científico que apoia essa discussão. Muito bom. Bom, eu quero agradecer muito a vocês, eu quero agradecer a Lara Ivanic e ao Vitor Leal Pinheiro, essa excelente conversa que nós tivemos, eu acho que foi muito esclarecedora. E agradecer ao nosso telespectador também, nossa telespectadora que assistiu, que acompanha esse programa. Dizer que a semana que vem tem mais. Obrigado.